Boa noite. Como dito pelo Sr. Vander, meu nome é Sr. Robson. Eu sou natural de São Paulo, sou paulista, moro em Jaraguá fazem aproximadamente 2 anos. Nessa minha existência, a aula de hoje é sobre existencialismo, então vamos usar bastante a palavra existência, pelo menos isso, vamos aprender o que é a palavra existência. Na minha existência, num dado momento, decidi me mudar para o Jaraguá e decidi dedicar-me à educação, e especificamente à filosofia, que é uma área que sempre me intrigou, sempre me incentivou a estudar, né? Por diversas razões. Com o tempo vocês vão percebendo, vou falando sobre elas. Eu tenho 43 anos, não tenho filhos, sou casado. Hoje, quando o professor comentou comigo sobre a possibilidade de estar aqui conversando e falando sobre existencialismo, então, a gente conversando sobre o que poderia ser abordado, uma das coisas assim, fundamentais sobre a importância do existencialismo, e vai parecer redundante, muitas coisas que eu vou falar aqui parecem redundante, isso é uma das características da filosofia. Por quê? A sua mente, ela está fechada, ela não tem consciência de determinado assunto. Mas quando você traz a luz para aquele assunto e você tem compreensão, ele passa a ser simples, ele passa a ser óbvio. E aí dá uma sensação de redundância. Muitas vezes você vai se deparar assim, claro, você está falando isso, mas isso é óbvio. É óbvio porque você já agora tem compreensão. Mas isso não acontecia anteriormente. Né? Não sei se deu para entender o conceito. Então, assim, estou dizendo isso porque quando você está falando sobre filosofia, e isso não é raro, várias vezes vocês vão ter aquela sensação que é um assunto redundante, que é um assunto que todo mundo sabe e não precisava existir filosofia para você saber sobre aquele assunto. Tá? Isso é uma das belezas da filosofia. A filosofia, ela lida basicamente com o pensamento. A ferramenta de trabalho da filosofia e do filósofo é o exercício do pensamento. O pensamento é a maior capacidade humana. Vocês já se depararam, já pararam para pensar? Vou fazer muitas perguntas aqui. Imagine o homem diante da natureza. O homem não tem uma super velocidade, ele não tem veneno para se defender de um eventual predador, ele não tem pelos para se defender do frio, ele não nada bem, ele não enxerga bem, ele não tem um olfato muito apurado, isso comparado com outros animais. Né? Mas qual é a grande capacidade do homem? Por que o homem dominou a Terra? Não, entre aspas. Né? Pela capacidade de raciocínio, pela capacidade mental. E a filosofia é uma das maiores expressões disso. E hoje nós estamos falando um pouco de filosofia e a gente vai falar mais sobre a filosofia existencialista. E aí entra um pouco naquela redundância. Qual é a importância da filosofia existencialista? A filosofia existencialista, ela vai questionar a existência do homem diante do mundo. Mas precisa questionar a sua existência diante do mundo? Durante muito tempo, nós não questionamos a nossa existência diante do mundo. Quando eu falo nossa, estou falando em termos de humanidade. Aí eu vou começar com uma história inventada, você não vai ter isso nos livros, mas é uma história possível. Não sei se o professor Vander provavelmente já deve ter falado, com outras turmas eu sei que ele já falou, a respeito da Lucy. A Lucy é como algumas pessoas chamam de macaco, mas não é exatamente um macaco, é um hominídeo. Australopithecus afarensis, de 4 milhões de anos de idade, mais ou menos. Obrigado. Então, as pessoas identificam aquilo como um macaco, tem toda a questão, o homem descendeu do macaco, o homem não descendeu do macaco, o homem descende de um hominídeo, que descendeu, enfim, de uma cadeia de situações que descendeu do macaco, certo? Mas a ideia que eu quero falar aqui, para introduzir sobre o existencialismo, é imaginar essa Lucy, ou várias Lucies, existindo por milhões de anos, sem alteração. Então qual que era a cadeia de vida dela? Ela era uma fêmea, em determinados momentos ela entrava no cio, ela copulava com o macho, ela engravidava, ela esperava um bebê por meses, aquele bebê nascia, ela criava, ele crescia ou ele morria, se ele crescia ele procriava e assim ia se perpetuando a espécie. Básico, né? Mas a gente sabe também, não é difícil de imaginar, que nesse percurso, às vezes alguma coisa dava errado. Por exemplo,
na copa da árvore, está comendo frutas e alguma coisa ali, e ela desce para beber água. Nesse momento, o predador ataca. O predador ataca, qual que é a sua reação? Fugir. E nessa fuga, o bebê cai no chão. Por milhões de anos, vamos imaginar, o que aconteceu? Ela abandonava o bebê era comido e a vida continuava. E continua assim por milhões de anos. Não é difícil essa história ter acontecido. Mas o bonito, e para introduzir aqui o existencialismo, é você começar a imaginar uma hipótese diferente dessa. Chegou um momento na história, mesma situação, em cima da árvore, comendo, desce para beber água, está com um filhote, depois de um ciclo de vários, chegou o predador. Ela correu, derrubou no chão, o predador comeu. Mas alguma coisa aconteceu de diferente. Em 1/1000 de segundos, mudou a história. Ela olhou para trás e ao ver aquele bebê, o menídeo sendo comido, ela sentiu alguma coisa estranha que ela nunca tinha sentido na vida. Mais tarde, nós poderemos reconhecer isso como tristeza. Aquela coisa que incomoda, a dor da perda. Mais tarde, nós vamos reconhecer isso como a dor da morte, né? Perder um ente querido, perder um filho. E a Lucy começou a traduzir isso na perda de outros do bando, e assim por diante. Por que eu estou falando isso? A vida segue uma sequência de milhões de anos, uma construção de milhões de anos. Em dados momentos, a sua mente, a nossa capacidade da mente, ela sofre choques, e esses choques criam enormes transformações. São as quebras de paradigmas que nós chamamos. Só complementando aqui, um desses paradigmas, falando de existencialismo, isso também não está no livro, mas só para complementar, talvez uma das grandes respostas para um evento desse, já dando um salto, saindo do hominídeo, já se tornando um homo sapiens, né? Mulher sapien também, não. Talvez uma das grandes respostas para isso foi a religião. O que eu faço com a minha angústia? O que eu faço com essa minha postura diante do mundo que me revela a morte? Porque não sei se vocês já pensaram, é mais uma pergunta filosófica. Quando você se nutre de vida, quando você enxerga a vida, você tem percepção da morte. Alguém aqui já teve aquela sensação quando você está namorando, quando você está comendo eu gosto de bolo, vou falar de bolo. Quando você está comendo um bolo que você queria muito, ou se você está vendo um filme que você queria muito, você tem aquela sensação que, eu gostaria que isso nunca mais acabasse. Né? Isso, se a gente fosse traduzir, é uma revelação da morte. Você não quer o fim, mas você sabe que ele virá. Percebeu? Não quero o fim, mas eu sei que ele virá. E na vida, tem um filósofo antigo que falou isso, mas o antigo eu não vou lembrar, tem um moderno que toda vez ele fala isso, que é o Luiz Felipe Pondé, que fala que o homem é um animal que pensa e sabe que vai morrer, e daí nascem as suas angústias. Isso é uma constante no pensamento de todos, mesmo que você não pense conscientemente, no seu subconsciente, esse recado está sempre dado. Você vai morrer. E é isso que a filosofia existencialista vai retratar. Talvez muito antes da filosofia existencialista, quem tentou responder isso, ou até hoje tem as suas respostas, é a religião. Não sei se o professor vai colocar alguma coisa a respeito disso. Entre os historiadores e arqueólogos, os historiadores e arqueólogos, há um consenso comum, aliás, de que a religião ela surge como uma manifestação diante da morte. Inclusive, não é o Homo sapiens sapiens, não somos nós os primeiros hominídeos a criarem religião. Existem sérias evidências que dizem que um parente nosso, um primo distante nosso, um homem de Neandertal, criou a religião. Por quê? Ele foi o primeiro a enterrar os seus mortos. Ele foi o primeiro a criar um ritual fúnebre para deixar um corpo debaixo da terra, esperando para todo sempre. E que conclusão a gente pode chegar nesse sentido? O que pode ter sentido esse hominídeo que criou esse rito fúnebre? Imagine que está lá um caçador correndo ao lado de seu irmão, seu pai ou mesmo seu filho, lutando contra algum animal qualquer, numa planície,
E de repente, ele ao tentar atacar esse animal, ele é atropelado e morto por esse animal. E o sentimento de tristeza já existe, ok? Então ele olha para esse seu ente querido, vamos dizer que seja filho dele, e percebe o filho dele morto ali do lado. E nesse momento ele pode talvez imaginar toda a vida que teve ao lado desse filho, as caças que fizeram, o convívio com o clã, o convívio com o grupo, e de repente não há mais aquilo. Então ele pensou, essa carcaça vai apodrecer no chão, não vai mais existir. Mas imaginemos também aquele exercício de imaginação, tá? Que é uma grande possibilidade, inclusive. Mas imaginemos que ao olhar esse corpo morto, esse pai deve ter olhado para o próprio filho e não quis acreditar. Aquele sofrimento era tão grande que ele não quis acreditar que aquilo ia ser algo eterno. Então ele olhou, abaixou, pegou o seu filho e observou, talvez naquele momento, vamos imaginar poeticamente que a lua estava se pondo, lua cheia, eles caçavam na lua cheia, logo ia nascer o dia. E ele pensou, o sol se põe e ele renasce no dia seguinte. A lua se põe e renasce. A lua cheia vem a lua minguante, depois não tem lua, e depois volta a ter lua e a lua fica cheia de novo. A árvore morre no inverno, mas ela volta a crescer na primavera. Por que o corpo do meu filho, por que o meu filho que agora jaz aqui nesse corpo não possa voltar a existir no outro dia? E o meu filho não é esse corpo. Então o que ele fez? Ele pegou e ele via o mundo, esses seres humanos primitivos, tá? Eu não sei se esse homem de Neandertal, mas vamos considerar os seres humanos primitivos, as primeiras religiões viam o mundo como a terra sendo a mãe de todas as coisas, como o seio da terra sendo a barriga que ia gerar todas as criaturas vivas. Afinal de contas, é da terra que vem a comida que alimenta todos. Então o que ele fez? Ele devolve, cava um buraco na barriga da mãe, o seio da terra, enterra o seu filho, põe do lado dele a faquinha de caça que ele tanto usava, essa pedrinha redonda que ele achava bonita, e enterra de novo. Porque agora ele não ia deixar de existir para sempre. O corpo dele se desfez. Mas quem sabe, como o sol nasceu de novo, agora, e a lua acabou de se pôr, esse corpo deixou. Esta coisa que animava esse corpo deixou esse corpo. Mas essa coisa que animava esse corpo pode voltar em outro corpo. Então as pessoas dizem, reencarnação, uma ideia de religiões modernas. Não, gente. A ideia de reencarnação é talvez a ideia mais antiga da humanidade em termos de religião. E, curiosamente, é a partir desse momento que você tem essa noção, essa possibilidade de eternidade por meio da religião, que o ser humano começa a desenvolver arte, o ser humano começa a desenvolver uma linguagem mais complexa, e o ser humano dá um salto. Isso aqui, o ser humano existe há 180 milhões de anos, mais ou menos, no planeta Terra, e em 30 mil anos, foi quando começou a acontecer isso, primeiro com o homem neandertal, depois o Homo sapiens sapiens adotando as mesmas técnicas. Em 30 mil anos a gente teve um salto técnico que nos levou aonde estamos hoje. Ok? Vamos lá. Contigo, Robson. É interessante, né? A gente está fazendo essa construção, começa abordando uma existência não existente. Existência não existente. Aquela existência não existente, ela é significada por não consciência de si. O animal, ele não tinha consciência de si. Ele não pertencia, ele não se vê pertencendo ao mundo. Consegue entender isso? Por algum motivo, não vem o caso hoje, a gente está estudando isso, ele passa a desenvolver uma consciência no mundo. Ele começa a pertencer conscientemente. Eu estou no mundo. Eu possuo vida. Eu sou eu. E aí começa a nascer uma existência, que é o professor Wander está falando. E essa existência, ela passa a ter significado diante da morte. Por quê? Porque a morte é o grande questionamento da vida.
A morte é um instante onde você vai questionar todos os valores que você até então cultivou. Concorda? Só para saber, a gente vai terminar que horas? Daqui a 40 minutos. 40 minutos. 8h05. Senão eu não falo. Quantas aulas? Às vezes 5, 6. 8h05? Gente, curiosamente, estou querendo fazer uma questão. Qual é a terceira aula de vocês? Inglês. Ela deixa. Inglês. Ela deixa. Inglês Ah, ela deixa. deixa. Se precisar, eu posso roubar uma aula da Rosa? Pode. Minha terceira aula é aula de atividade. Se precisar, a gente joga uma terceira Fica aula. mais tranquilo. Então, assim, nós estamos aqui reunidos numa escola, né? A gente está, obviamente, falando de educação, estamos falando de filosofia e, mais especificamente, falando de filosofia existencialista. Ok, é inglês para uma das turmas, para outra é o quê? Física. Não vai deixar. É outra. É só 2 aulas por enquanto. Mas, enfim, por que isso é importante? Por que isso tem valor para a escola e principalmente para você? Uma das coisas que a gente se depara com... Eu vou arriscar que história tem bastante, filosofia tem bastante, com certeza. É um questionamento não só do aluno, é da sociedade em geral, que é aquela pergunta: para que serve isso? Ah, eu vou estudar filosofia, você vai ganhar dinheiro como? Pergunta comum das professoras, né? Das professoras não, da sociedade, para o professor. Mas você ganha dinheiro como? Você só é professor? Né? Para que serve a filosofia? Se você fala que você está estudando mecânica, as pessoas têm uma ideia para que serve mecânica. Se você diz que você vai ser médico, as pessoas têm uma ideia para que serve medicina. E assim vai. Né? Mas para que serve você estudar história? Para que serve você estudar filosofia? Né? Eu vou responder da seguinte maneira. A gente fez uma introdução aqui, eu espero ter transmitido, pelo menos um pouco, a respeito da importância desse brotar da consciência. E a filosofia, mais do que qualquer outra matéria, ela vai lidar com esse brotar da consciência, através dos seus questionamentos. E o que isso tem de importante para vocês? Imagine você, cada um de vocês aqui é dotado de uma história específica, que é só a sua. Imagine você não tendo consciência de si mesmo e da sua própria história. Como será a sua existência? Falando poeticamente, vai ser existência cega, né? Não uma deficiência visual, uma existência cega, aquela que não tem consciência de si mesma, do seu valor, da sua história. Depois eu vou falar mais dele. Tem um filósofo alemão, Heidegger, que ele diz o seguinte: o que é ser? Ele diz que ser é aquele que constrói a sua própria história. Aí eu vou questionar, não precisa responder, mas cada um pensa. Você está construindo a sua história? Será que eu construo a minha história? Ou eu vou vivendo? Uma questão. Segundo a filosofia, se é a situação em que eu vou vivendo, então não sou. É o não ser. Percebe a importância dessa consciência? Entre ser e não ser, eis a questão, né? Então, assim, o professor colocou ali umas questões a respeito da capacidade do homem em criar arte, né? Política, através da sua existência, né? Ele criar determinadas intervenções no ambiente, o homem vai criando a civilização, e aí a gente chega na civilização grega, já dando um salto enorme. A gente começa com Homerídio, já estamos falando da civilização grega. Na civilização grega, uma série de acontecimentos, né? Surgimento da arte, a própria constituição de como foi feita a cidade, chamada polis, né? A necessidade de você ter uma política, um gerenciamento, enfim, uma série de coisas, né? Contribuiu para o surgimento de algo que depois foi chamado de filosofia. Foi um acontecimento único, né? Muita gente fala assim: ah, mas então no Egito ninguém pensava? Pensava. Ah, mas em determinado tal outro local as pessoas não pensavam? Pensavam, mas da maneira como surgiu o pensamento grego, ele foi muito específico. Por quê? Eu vou apontar alguns detalhes aqui. Sócrates, vocês já devem ter
estudado Sócrates, Sócrates fez um apontamento. Como eu disse lá no começo, parece óbvio agora, mas lá para a época foi muito importante. O Sócrates, observando todo o movimento filosófico que já existia, ele ficou intrigado com um ponto. Eu fico imaginando Sócrates pensando. Pensou mais ou menos assim: nossa, esses homens tão inteligentes e sábios pensando sobre o mundo, mas quem é este que pensa sobre o mundo? Quem é o homem que tem essa capacidade de pensar sobre o mundo? Quem é este ser que se coloca diante das questões da vida? E hoje pode parecer bobo, mas na época isso foi um divisor de águas. Isso caiu como se fosse uma bomba no pensamento humano. Porque o Sócrates, quando ele começa a questionar quem é esse que pensa, ele coloca, que nessa filosofia a gente chama de ser diante do mundo. O homem passa a estar diante das coisas. O homem não só participa através do instinto, o homem não está só debaixo do mito através das religiões. O homem agora, ele constrói, ele participa da vida como um ser atual e sobretudo da sua própria vida. Olha a importância que o pensamento de uma pessoa causou como consequência através da história. Complementar alguma coisa, professor? Não? Né? Então, assim, uma coisa legal, deveria ter feito no começo, a gente encontra a filosofia e pode se filosofar com várias coisas. Eu trouxe um livro aqui, que ele é um livro sobre o corpo humano. Isso é uma exposição, infelizmente eu não consegui vê-la, mas é uma exposição que passou por Florianópolis. Essas esculturas sobre o corpo humano são feitas com corpos de verdade, são esculturas sobre corpos chineses. E o que é interessante? Eu vou passar o livro, vocês vão olhar que dá para ver melhor, né? A questão aqui é que quando você se depara com uma figura dessa, automaticamente você entende que isso é um ser humano. Ele não é aquele porco que passou no começo, né? Ele não é uma árvore, ele não é um cachorro. Você automaticamente entende que ele é um ser humano, né? Esse evento, de você compreender que ele é um ser humano, pode ir, né? Ele faz parte da sua autoconsciência. Você tem consciência de pertencimento. Eu pertenço a essa raça, eu faço parte disso, eu estou aqui, eu tenho presença, certo? Esse reconhecimento de si, na forma como a gente tem hoje, é uma coisa nova, ela não é uma coisa tão antiga. Depois eu vou explicar por que filosoficamente, mas é uma coisa extremamente importante para a filosofia existencialista, porque é o eu sou. Eu deveria ter falado isso no começo, mas só para complementar aqui. Continuando, a gente falou da luz, da progressão do pensamento, da questão existencialista, talvez do primeiro experimento de resposta existencialista, que é a religião, né? E as suas respostas às questões humanas. O nascimento do pensamento na Grécia, o quanto ele foi importante, divisor de águas para nós. E depois, dando já outro salto histórico, ocorre uma situação. Por 1000 anos, né, esse período que eu estou me referindo, ele vai ser chamado, que é um período de 1000 anos, ele vai ser chamado de Idade das Trevas. Vocês já estudaram isso? Só para, não vamos entrar muito profundo nesse detalhe, a Idade das Trevas, de uma maneira bem resumida, é um período muito extenso, tem várias fases, mas resumindo ela o máximo possível, ela vai ser um período em que o homem, ao invés de pertencer a si mesmo, ele pertence a uma divindade. É a religião, é o domínio religioso, né? Talvez para nós aqui do Ocidente, tenha sido a maior expressão de domínio religioso até então. Acho não, foi, né? Certamente foi. Então o homem não pertence a si e ele pertence a uma igreja. Paralelamente, o homem passa a pertencer a um senhor das terras, um senhor feudal, ele pertence a um exército, mas a característica fundamental é que o homem não pertence a si mesmo, ele não tem essa noção de sujeito. Idade das Trevas. Mas a gente não vai se aprofundar nisso. No final disso, ocorre um novo fenômeno, são aqueles saltos que a gente vai falando, que é o humanismo. Não sei se o professor quer complementar, dar uma pincelada. A gente, inclusive, já falou um pouquinho sobre o humanismo há um tempo atrás, mas o humanismo ele pode ser representado muito claramente através, eu trouxe a figura aqui,
pela figura do homem vitruviano. Vocês conhecem essa imagem? Já mostrei ela para vocês. O homem no centro de um círculo. Sim. Leonardo da Vinci. Ok. O que isso quer dizer? O homem passa a ser, aliás, ele volta a ser, até porque esta frase de Protágoras, que era um sofista grego, muito mais antigo, o homem volta a ser, o homem passa a ser a medida de todas as coisas. A partir de agora, se tu analisar até a própria religião, ela não é mais voltada especificamente a Deus, mas sim, a gente tem uma espécie de inversão. A existência de Deus passa a ser voltada ao ser humano. Se antes as pessoas deveriam negar a vida aqui na Terra em prol de uma vida para Deus, agora, nesse novo pensamento, pensamento renascentista, as pessoas deveriam valorizar a vida que lhes foi dada por Deus. Então, a gente vai ter dentro da arte uma expressão maravilhosa, ok? Esculturas de Bernini, Michelangelo, nós temos o próprio Leonardo da Vinci, temos o Nascimento de Vênus de Botticelli, e por aí vai, certo? Isso é sinal de uma nova percepção de mundo. Voltam a surgir as grandes cidades e as pessoas começam a perceber que o mundo ele não está isolado a apenas uma percepção de um futuro distante na mão de Deus. Mas o mundo acontece aqui e agora. E nós devemos, enquanto seres humanos, nos preocupar com questões humanas. Ok? E o ser humano, ele não volta a ser simplesmente carne e pecado. Aliás, ele não vai mais ser simplesmente carne e pecado. Você é feito de carne, a carne é pecadora. O ser humano vai começar a ter uma outra concepção. Ainda é muito ligado com a questão do cristianismo, né? O ser humano vai ter uma outra percepção. Eu sou a obra mais perfeita de Deus. Logo, o ser humano é perfeito. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a partir dessa mudança no próprio pensamento, no seio do pensamento religioso, o ser humano vai começar a abandonar o foco na religião e focar-se em si mesmo, nas suas relações sociais, nas suas relações políticas, econômicas e por aí vai. Ok? Eu sei, a gente não vai entrar em muitos detalhes nisso, que a gente tem pouco tempo, né? Mas acho que é o suficiente, né? Sim, sim. Ok. Assim. Contigo, Robson. Ok, muito obrigado. Pegando essa mesma sequência de pensamento, o que acontece? Você sai de uma suposta idade das trevas, você sai de um pensamento dominado pela orientação religiosa, e o que acontece? Primeiro, você tem uma ruptura do Estado religioso, igreja, né, com o Estado. Eles se separam. A igreja vai para um lado, o Estado vai para o outro. A igreja, teoricamente, vai cuidar das necessidades e das questões espirituais, e o Estado vai cuidar das questões humanas, terrenas, certo? Aí surge uma pequena coisa, para a gente já ir alimentando as ideias assistencialistas. Um filósofo, ele formulou uma frase que vai expressar bem esse período, que é o Thomas Hobbes. Não sei se vocês já leram. O Thomas Hobbes vai dizer o seguinte: o homem, ele é o lobo do homem, ou seja, o homem devora o próprio homem. Você lembra dessa frase, gente? Falou na sala de aula: Homo homini lupus. Sim. Sendo o homem o lobo do próprio homem, ele está dizendo isso de uma certa maneira, que o homem é mau ao próprio homem. Então o Estado deve fazer a mediação entre as partes. E aí vem a valorização das questões do Estado, do contrato e etc. Isso já começa a ser uma ideia, que depois a gente vai trabalhar mais, que vai ser importante para entender a questão do existencialismo moderno. Certo? Quer complementar? Assim como o Hobbes, ele vai propor o contratualismo. São os contratualistas, no caso. Hobbes, ele vai propor a seguinte ideia: o indivíduo comum, ele deve abrir mão de sua liberdade individual, de sua Existe? Ou será que nascer é a primeira etapa, mas o existir depende de como eu vou existir?
Que aí isso leva também a uma outra reflexão filosófica. É possível viver e não existir? Uma questão profunda, né? Porque aí vai te colocar em foco. Será que eu vivo e não existo? É uma questão profunda. Então, isso é uma das coisas que a gente gostaria que fosse pensar. É até uma coisa meio autoajuda, me intrometendo já. Mas será que você existe para você mesmo, para suas próprias ideias? Ou existe para as ideias dos outros? O Nietzsche ele tem uma frase bem interessante. Que o Nietzsche ele escreve sempre por frases, expressões curtas chamadas aforismos. Uma dessas frases ele diz o seguinte: jamais conheci um homem que vivesse de fato os seus próprios ideais. O que o Nietzsche está querendo dizer? Que as pessoas pregam, dizem, falam, criam várias tendências, mas na verdade elas não são aquilo. Aquilo é só uma ilusão ou uma imitação. E aí ele vai fazer uma crítica para você ser verdadeiro, né? Aí a questão da filosofia da existência ou existencialismo, que aí é a segunda pergunta que eu vou colocar para vocês. Qual é o verdadeiro valor da vida? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Essa é uma resposta que o existencialismo ainda não tem. É uma resposta em aberto. A gente pode falar várias coisas bonitas aqui, né? Mas mesmo falando várias coisas bonitas, nós sabemos que a vida ainda tem muita coisa feia. Ainda existem muitas coisas que condenam o homem. Concordam? Então, assim, quando você se deparar com uma filosofia existencialista, tem alguns pontos aqui que são características dela. Separei 3 pontos básicos, vocês se identificam. O existencialismo, ele diz que a vida humana é uma realidade. E por que ele diz que a vida humana é uma realidade? De novo aquela ideia, isso é redundante. Outro dia eu me deparei com um garoto, não muito garoto, eu falo garoto, mas era um homem já. E ele dizendo que nós vivemos uma ilusão e que a nossa vida está inserida numa espécie de mente. E nós somos um programa holográfico. Maluquice, né? Eu falei, não, meu amigo, a vida é a vida, nós vivemos. Então prova que eu existo. Se você duvida da existência, cabe você o ônus de provar a não existência. Eu vivo, se eu te beliscar, você sente dor. Se você me beliscar, eu sinto dor. A vida é a vida. Então, a filosofia da existência está dizendo o seguinte: a vida é uma realidade, porém imperfeita. Não existe perfeição na vida. O segundo ponto do existencialismo é que, né, o Sartre ele vai lidar com uma questão que quer dizer mais ou menos assim, que a gente chama de filosofia da angústia. Olha, eu posso ir na sua casa ou eu posso ir na sua casa, mas eu não posso ir na casa dos dois ao mesmo tempo. Então eu tenho liberdade de escolha, ou eu vou te visitar ou eu vou te visitar. Mas no momento que eu decidi visitar a casa dele, estou lá, já se divertindo, vendo vídeo, ouvindo música, conversando com outras pessoas. Eu tenho uma consciência que eu não participo da sua casa naquele momento. E eu não sei o que está acontecendo lá. Eu não estou lá, eu só posso estar aqui. E isso me angustia. É claro que nesse exemplo é um exemplo simples, né? Mas quando você pega esse mesmo exemplo e transfere para o seu trabalho, você está 15 anos trabalhando lá na VEG, um exemplo, né? E você de repente pensa, mas e se eu tivesse ido morar em São Paulo, será que a minha vida teria sido mais feliz? Nesse momento você se angustia. Se eu tivesse continuado a estudar, será que eu teria sido mais feliz? Se eu tivesse parado de estudar, será que eu seria mais feliz? Aí onde a gente fala, vocês já devem certamente ter ouvido falar, das crises existenciais. São esses questionamentos diante da vida, das possibilidades que não foram, né? Então assim, você tem a vida como uma realidade, mas ela é uma realidade imperfeita. Você tem liberdade, mas essa liberdade nunca é plena, ela é uma liberdade limitada. E outro fundamento do existencialismo é que não existe um caminho linear ao progresso.
Você pode fazer tudo certo e o final dá errado. Né? Mais uma vez, o Sartre e os existencialistas eles estão te convidando para você entender a angústia da vida. Ah, mas então você tem que ter a angústia da vida, tudo é ruim? Você vai encontrar uma resposta no Heidegger, porque o Heidegger vai dizer o seguinte: é nessa angústia, né, é você tendo consciência da angústia da vida que o ente nasce, que você nasce. Porque quando você se deparar com as suas próprias angústias e com as suas próprias questões, é que você vai ter possibilidade de realmente viver. Porque até então você vivia numa ilusão. Estranho, né? Uma vez numa aula, eu comecei perguntando, falando, a gente não vai falar dele, mas falando do Heidegger, eu perguntei para a pessoa assim: você tem certeza que você é você? Todo mundo tem, né? Tenho, eu sou eu. Certeza? Certeza. Eu falei, então, já que vocês acham que eu sou parecido com o Bin Laden, eu vou começar a fazer terrorismo. Né? Você não é você. Você, se fosse você, você era uma totalidade, não concorda? Se eu sou totalmente eu. Não é? Não é difícil de entender esse raciocínio. Mas se eu sou uma totalidade, eu sou único. Mais ou menos matemática isso, não é? Porque o total não é único. Quando você fala assim, qual que é a totalidade possível da escola? É se você olhar de fora e ver a escola inteira. É única, não é isso? Você estando aqui, você não enxerga a totalidade da escola. Então, se você é a totalidade como ser, você é um. Mas aí eu te pergunto, você é a mesma pessoa, exatamente igual, aqui na sala de aula e no quarto sozinho com seu namorado? Ou namorado? Não. Você é a mesma pessoa que está com seu namorado e que está ali na igreja rezando? Não. Você é a mesma pessoa que vai no mercado, que é a mesma pessoa que está na praia? Você é a mesma pessoa feliz e triste? Aí o Heidegger, não só o Heidegger, isso não foi invenção dele, mas eu estou falando dele, ele vai falar que é o seguinte: o ser, que é a totalidade do ser como gênero, ele se desmembra em entes. Nós somos vários entes. Eu sou um na escola, um em casa, um namorando, um no velório, um feliz, um triste. Portanto, nós não somos uma totalidade, nós somos vários. Complica, né? Complicou? Alguém já tinha pensado nisso? E talvez o grande desafio, aí é uma proposta minha, isso não é um livro, né? Talvez o grande desafio é a gente buscar esse ser, essa totalidade. Porque fora dele são as angústias, dessa multiplicidade e dessas possibilidades que não, nem todas elas, a grande maioria nunca vai se realizar. Já pararam para pensar nisso? Que tem várias possibilidades, para pensar em possibilidades boas, a grande maioria não vai se realizar. Mas existe a possibilidade de algumas sim se realizarem. E aí é a nossa concentração, desde lá do nosso desenvolvimento da capacidade racional, do desenvolvimento de ser humano, do desenvolvimento de ser civilizado, do desenvolvimento de compreender a filosofia, a matemática, a geografia, a astronomia, de construir foguetes, de fazer medicina, de cuidar do próximo e superar essa coisa da existência que é a angústia. Talvez não. Esse é o grande desafio para uma filosofia existencialista, para superar esses pontos. Né? A vida é limitada, a vida é incerteza, e a vida não é um progresso certo. Tem um outro ponto que eu sempre trabalho, quando eu trabalhei esse aspecto com o 209, eu joguei da seguinte forma. Na vida, você tem várias escolhas, correto? E você deve escolher entre elas. E você não vai poder escolher todas elas. O fato de você não poder escolher todas elas vai te deixar em constante angústia. Aí você, em um momento, vai ter que decidir algo, ou isto, ou aquilo. Correto? E isso vai gerar angústia, como eu acabei de dizer. O problema é o seguinte: se você fosse um cão, se você fosse um gato, se você fosse uma pulga, uma bactéria, uma baleia, você teria que escolher?
Você escolheria? Você teria um dilema de escolher? Pergunto. Um gato, ao ver o hamster da família solto da gaiola, ele vai ter o dilema de escolher, poxa, ou eu... Saci meu instinto. Eu saci o meu instinto, eu extravaso o meu instinto maravilhoso de caçar um roedor, ou eu fico de bem com a família e deixo o roedor tranquilo. Um gato vai ter que decidir isso? Ele vai ter que decidir? Ele não vai decidir. Ele vai fazer o quê? Ele vai atrás do seu instinto. Os animais, a menos que o gato for maluco, cara. Os animais, eles são pré-determinados. Eles são pré-determinados. Não existe segredo. O animal sempre vai fazer aquilo que o animal faz, a não ser que ele tenha algum problema, coisa parecida. Tá? Mas geralmente o animal vai fazer isso. O ser humano, ele é predeterminado. Você sabe o que ele vai fazer, o que ela vai fazer? Não tem como ter certeza. Você sabe o que você vai fazer daqui a 2 horas? Você sabe qual vai ser a sua decisão? Não, tu não sabe o que vai ser. E isso gera angústia. Isso nos torna, às vezes, dá uma sensação de incompletude, correto? Você é meio incompleto, você se sente mesmo. Porque a questão, você não é uma totalidade. Mas isso também gera uma outra questão. Isso gera angústia. A angústia, ela causa um certo desconforto. Mas você tem essa angústia porque você tem liberdade. E no que consiste a liberdade? Em você ter que decidir. E o que te faz diferente de um cão, por exemplo? Você poder decidir. Então, o que define o ser humano? O que nos define? A angústia. Se nós não fôssemos angustiados, não seríamos seres humanos. Aí eu pergunto, tem como você estar no mundo e existir menos? Vocês já viram aquela música, aquele pagode? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Parece bonitinho, né? Mas pense, se você agisse assim em todas as decisões da tua vida, esperar que a vida decida por você, você ia existir? Você ia existir numa péssima qualidade. Você ia existir menos. Então, o que define quem você é? As suas decisões. Correto? As suas decisões. E são essas decisões, para o bem ou para o mal, que te fazem existir. Só falar dos filmes agora, é exatamente isso. Espero assim, a gente falou um pouco de filosofia em geral, mas falando da filosofia existencialista, não tivemos a intenção de falar de modo técnico, né? Colocar o nome do filósofo, quando ele nasceu, qual foi o primeiro livro, o que aquele livro queria dizer, aonde aquele livro se encaixa na história da filosofia, o que aquele fez. Ou seja, não é uma aula tradicional de filosofia nesse sentido. A gente estava falando de filosofia existencialista de modo existencialista, trazendo algumas questões, é mais uma conversa. Depois se vocês quiserem fazer algumas perguntas ou colocarem, né, alguma experiência pessoal aí, fiquem à vontade. Nós vamos passar aqui 2 vídeos, né? Primeiro, acho que ainda tem. O primeiro vídeo é de uma médica, ela está contando a experiência dela. Basicamente, ela cuida de doentes terminais, pessoas que vão morrer, não tem mais cura, a sociedade chama de desenganados, né? Esse vídeo, por que a gente passa nessa aula? Para vocês terem uma ideia de ver uma filosofia existencialista acontecendo na sociedade, na pessoa de um médico, não um filósofo. Mas vocês vão entender isso, né? Vocês vão entender isso. Ela até fala do Nietzsche algumas vezes ali, mas vocês vão entender isso na prática. O importante que é o existir como ideia, você ter uma ideia da sua própria existência e o quanto isso afeta a vida do próximo, né? Vamos ver isso na prática. O segundo vídeo, esse vídeo é um pouco pesado, ele é 20 minutos, ele é um pouco tenso, um pouco bastante triste, não sei, depende da sensibilidade. O segundo vídeo, ele é uma proposta para você se entender no mundo, né? Você está falando de filosofia, nós estamos numa escola, está falando de conhecimento, e o vídeo está dizendo o seguinte:
Nenhuma sociedade quer que você seja sábio. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, o professor concorda. Né? Por quê? O professor estava falando da angústia do mundo. De novo, vou abrir um parênteses aqui, isso sou eu que estou falando, não está nos livros, mas vocês já pararam para perceber o quanto nós somos antinaturais, de certa maneira? Né? O quanto a vida humana teve que se lutar para se reafirmar diante da natureza, é como se a natureza não nos quisesse, e a despeito de toda essa rejeição, o ser humano civilizou-se, criou cidade, criou medicina, criou conhecimento, criou-se família, criou-se pessoas, criou-se sociedade, criou-se filosofia, etc, 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 como reafirmação da vida. Por mais que eu nasci sem velocidade, sem vista, sem olfato, sem veneno, sem pelo no corpo, exposto aos predadores, eu venci. Não é mais ou menos isso? Né? Então essa sabedoria, muitas vezes, ela é rejeitada. E é rejeitada muitas vezes pelo próprio ser humano, o pior. Né? Aí esse vídeo vai estar falando da importância da sabedoria, da importância de você ter conhecimento dessa sua própria sabedoria. Ok? Então vamos lá. Nem eu acredito que eu estou aqui. Eu sou médica formada pela Casa de Arnaldo e desde muito cedo na faculdade eu me interessava por alguma coisa que as pessoas não se interessam. E foi muito difícil nesse começo, nesses primeiros anos da prática da medicina, porque eu vi uma coisa muito diferente do que todo mundo dizia. Tem uma poesia do Manuel de Barros que acho que é muito a minha cara. Ele tinha uma namorada que dizia que ela não viu uma garça na beira do rio, ela viu a beira do rio na beira da garça. E aí o jeito de você ver as coisas, do jeito que eu estava vendo, era despraticar as normas, como bem foi falado pelo Manuel de Barros. Então eu despratiquei as normas, porque eu comecei a cuidar de pessoas no fim da vida. Eu era uma residente meio odiada pelos internos, porque eu enchia meus leitos com pacientes que estavam morrendo. E isso fazia com que cada vez mais eu entendesse o quanto a medicina tinha para oferecer para essas pessoas, ao contrário do que todo mundo dizia, que era aquele paciente de cuidado paliativo é uma pessoa que não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer na medicina, então você entrega o paciente para cuidado paliativo. Aí a segunda parte mais difícil do que eu estava fazendo era fazer cuidado paliativo, porque na nossa cultura paliativo tem algo assim tipo gambiarra, né? Você vai fazer um paliativo, já ouvi isso em aula, é de doer. E paliativo, na verdade, não tem nada a ver em colocar uma fita isolante no tubo solto. Paliativo vem do latim palio, que quer dizer manto, cobertor. Que era uma capa que era colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. E aí isso tem tudo a ver com o que eu faço. Eu faço cuidado paliativo, cuidado de proteção. Cuidado de proteção contra o sofrimento, que é a natureza de uma doença grave, incurável, fora de possibilidade de tratamento, de controle, que ameaça a continuidade da vida, está em progressão naquela pessoa, inexoravelmente vai levá-la à morte. Quando a gente fala dessa definição longa, eu estou falando da terminalidade, que todo mundo pensa que tem a ver com o tempo. Ah, tem menos de 6 meses de vida paciente terminal, tem 1 semana paciente terminal. A terminalidade tem a ver com este conceito. É uma doença grave que está progredindo, está seguindo o seu curso natural. E o que ela vai produzir são as intempéries, que a gente chama de sofrimento. A doença é uma abstração da realidade, ela está nos livros, ela está no microscópio, ela está nas definições, nas publicações. Mas quando a doença encontra um ser humano, ela produz uma melodia única, que se chama sofrimento. As doenças, elas se repetem nas pessoas, mas o sofrimento não. O sofrimento é único, cada um tem o seu. E o sofrimento tem 5 tons diferentes, 5 frequências diferentes. Você vai ter o sofrimento físico, que esse dá um baita barulho.
né? Atrapalha você ouvir todos os outros sons desse ser humano. Esse sofrimento físico, no cuidado paliativo, a gente trata como se fosse uma urgência, porque há risco de vida sim, se você não trata o sofrimento humano. Tem muito para se fazer em relação ao controle de sintomas. E aí você passa para a dimensão emocional, que é um outro ponto, bem mais complexo. Qualidade de Cuba, bem complexo, bem rico. Medicina é simples, gente boa. Difícil é a psicologia. Cada ser humano é único e vai expressar nesse momento. Tem consciência do sofrimento. E todo mundo aqui sacou já que a gente vai morrer, né? Alguém está chocado de saber disso? Não é uma surpresa, né? Porque vocês não pensam que pode ser daqui 2 semanas de bala perdida, por exemplo. Né? E aí, quando a gente fala da dimensão emocional, vem todo esse peso de entender, de buscar por que está acontecendo isso. Na dimensão social, todos os livros de cuidado paliativo, a gente percebe que eles se separam em 4 pedaços. Sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Eu sou meio metida, eu separo o social em 2, a dimensão familiar e a dimensão social. Porque a gente nunca fica sozinho, nunca fica doente sozinho, a gente fica doente com a nossa família. E a gente faz parte da nossa família, depois a gente se torna um doente da nossa família, e depois que a gente morre, é um buraco que fica nessa situação. E isso precisa ser cuidado. E a dimensão espiritual, ela é fundamental, porque ela vai dar para nós a essência de sermos humanos. A espiritualidade não tem muito a ver com religiosidade. A religiosidade é só um caminho para você alcançar a espiritualidade. Você encontra a espiritualidade na forma que você se relaciona consigo mesmo, na forma que você se relaciona com o outro, na forma que você se relaciona com a natureza, com o universo e com Deus. Há quem se relacione com o universo e não tem nenhuma relação com Deus. E nem por isso essa espiritualidade é menor ou menos importante. A gente busca sentido na nossa existência. Tem que existir um porquê. E aí a gente aguenta qualquer como. A gente atinge o limite. O cuidado paliativo, então, vai tratar do sofrimento humano, em todas essas dimensões. Então, ao contrário do que diziam, o cuidado paliativo tem muito o que fazer. A gente trabalha bastante. Porque na hora que eu olho para um paciente, eu não posso ficar frustrada porque a doença dele não tem cura. Porque se eu me formei médica para cuidar de gente, eu não vou ficar frustrada porque a doença não tem cura. Mas tem muita gente que faz medicina para tratar a doença. Não tem nada de errado. É só você ter claro essa opção. E aí o paciente saca na sua cara. Quando você diz para ele, vai dar tudo certo. E está escrito nos seus olhos, deu tudo errado. Essa frustração é entendida pelo paciente como não tem mais jeito para mim. E aí, a gente faz uma reflexão do que significa tempo quando a gente fala de cuidado paliativo. Para entender a importância desse trabalho, a gente tem que sacar que numa situação como essa, que você está no ambulatório 9 horas da manhã, que você vai atender uma pessoa assim, ela se preparou muito para estar nessa consulta. Ela está uns 3, 4 meses esperando esse horário, ela vai ter 15 minutos, talvez um pouco menos do que eu tenho aqui para contar para você o que significa a importância disso. Ela vai ter 15 minutos de atenção no médico. Ela está se preparando há 3 meses, pensando o que ela tem de mais importante para falar nesses 15 minutos. Porque nesses 15 minutos também tem que caber o que o médico vai dizer para ela. Ela está preparada. Ela se arrumou, ela pôs um brinco, ela está de vestido novo, ela pôs um chapéu. Quem vai sentar do outro lado? Está preparado para isso? Dá a mesma importância que ela está dando? Porque o tempo que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá dele. Só que a diferença entre esses dois personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. Quem for sentar do outro lado tem que entender a importância de que ela não tem tempo para desperdiçar com quem não dá importância para um ser humano até o último minuto que ele vive. Não tem mais jeito. Não é possível que a gente possa oferecer isso para uma pessoa.
ela é muito mais do que um corpo, muito mais do que a dimensão biológica. E aí, quando a gente vai falar de estatísticas, a gente sabe que no Brasil morrem mais ou menos 1.100.000 pessoas todo ano. Faremos parte dessa estatística em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, alguém que a gente ama muito vai fazer parte dessa estatística. Cerca de 800.000 pessoas no Brasil morrem uma morte anunciada. Elas morrem de doenças crônicas, ou degenerativas, ou de câncer. Essa morte anunciada proporciona a chance dessa pessoa conseguir redimensionar a própria existência e compreender em que passo ela quer andar. E se tiver alguém do lado dela que compreenda uma tabela, uma estatística, que se forme cientificamente, porque a ciência é brilhante, gente, é maravilhoso ser cientista, você descobre tanta coisa boa, você pode oferecer tanta coisa boa para esses pacientes. E na ciência tem uma característica interessante. Tudo que você replica tem qualidade. Se você tratar 1 milhão de pessoas e encontrar o mesmo resultado, isso é científico. Isso é medicina baseada em evidências. Mas na arte, gente boa é o contrário. A arte, se você replicar, vira pirataria. E o ser humano é único, ele não é replicante, não é replicável. Então você precisa encontrar o que tem de melhor na ciência, da medicina baseada em evidências, que existe muita coisa dentro de cuidado paliativo, consistente, embasado, tecnicamente bem feito, que você precisa se formar e entender a importância disso, para oferecer o melhor para esse paciente, para ele poder fazer bom uso da vida dele. Se tem alguma coisa muito ética para se fazer em cuidado paliativo, não é fazer para o outro aquilo que você gostaria para você, porque você vai fazer bobagem, você vai fazer isso para você. A coisa mais ética que a gente pode fazer em cuidado paliativo, diante de um paciente no fim da vida, é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido. E aí a gente vai entender o que significa dar uma tabela. Quando você segura na mão de uma pessoa que faz parte desses números. E aí muita gente pergunta se isso é mórbido, né? Se é difícil trabalhar com morte, né? Nossa, que lindo esse trabalho, né? Deve ser muito difícil, né? Então eu digo para vocês o seguinte: é um dos trabalhos mais incríveis que tem dentro da medicina, porque você não se esgota. Ao contrário de muita gente que estuda burnout, diz que pessoas que trabalham com cuidado paliativo, ou pessoas que trabalham com pacientes terminais, têm índices altíssimos de exaustão profissional. É tudo mentira. Pessoas que trabalham com pacientes que morrem, sim, essas são estressadas, porque elas não entendem o que elas estão fazendo ali. Agora, quem trabalha com cuidado paliativo tem exatamente o contrário, o menor índice de estresse profissional possível, porque a gente aprende a dar valor à vida. Nós não somos a apologia da morte. A morte não é bonita. Ela tem uma beleza ímpar de uma tristeza, mas ela não é bonita. A vida, sim, é bonita. E quando você entra num consultório como aquele aqui, senta naquela cadeira e olha para o paciente, olha para aquela pessoa de um jeito diferente, como diz o Chico Buarque, de um jeito diferente que você nunca tinha feito antes. Você olha de um jeito mais quente, como nunca tinha acostumado a olhar. Aí o cara saca que tem alguém que acredita nele, que ele vai dar conta. Que ele tem pouco tempo, sim, mas que você está ali do lado, que você vai tratar os sintomas dele com o mesmo respeito, afinco, dedicação e determinação que você trataria o câncer, que você trataria a doença cardíaca dele. E aí, uma vez que você consegue aliviar o sintoma físico, ele tem a chance de dar conta de tudo que a gente precisa dar conta na vida e a gente está deixando para a última hora. Alguém aqui está pronto para morrer hoje? Nem levanta a mão, porque depois eu tenho que... Vem falar comigo depois que eu encaminho para o psicólogo. Ninguém está pronto, gente. Todo mundo tem alguma coisa para fazer e deixa para fazer na hora da saída. Passar um batom, pentear o cabelo, fazer xixi, sabe aquela coisa antes de viajar? É assim com todo ser humano. A gente tem a ilusão de que é a primeira impressão que é a que fica. Não é. É a última. Porque no final da vida é impressionante como todo mundo desperta, põe para fora o que é a essência do ser humano, que é o estado de amorosidade. A generosidade com que estas pessoas